E aí agora dois exemplos, simplificar as expressões utilizando os postulados e propriedades vistos. Então, tenho que a saída é igual a vezes B barrado vezes C mais A barrado vezes B barrado vezes C barrado. Primeiro passo aqui é verificar quem tem qual a variável que aparece nas duas parcelas da expressão. Então aqui quem aparece é B barrado e B barrado nessa também. E aí a gente coloca isso em evidência. Então eu vou ficar com B barrado que multiplica quem? Quem é que está multiplicando B barrado na primeira parcela? A vezes C. E na segunda parcela, A barrado vezes C barrado. Então aqui é o primeiro passo. Segunda parte é verificar se ainda existe alguma possibilidade de simplificação. Nesse caso a gente tem dentro do parênteses A vezes C mais A barrado vezes C barrado. A gente viu que existe a propriedade que me diz que se eu tiver x mais x barrado, isso aqui vai ser sempre igual a 1. Entretanto, tem que verificar se para duas variáveis dessa forma isso é válido também. Nesse caso, as variáveis estão separadas. Isso aqui só seria válido se fosse A vezes C mais A vezes C, tudo barrado. Como não está, não tem como fazer outra simplificação nessa situação, apenas com essas variáveis. Na questão 2, o que é que tem em evidência? Eu tenho A e B na primeira parcela e A e B também na segunda parcela. Então, coloco A e B, que vai multiplicar quem? A e B vezes C mais A e B vezes D. Então, aqui é a simplificação dessa segunda expressão. Então, aqui a gente tem alguns exercícios. 3. O que é que tem em evidência nas duas parcelas? Eu tenho A e B barrado aqui, e aqui eu tenho A e B barrado também. Então, isso aqui vai ficar como? A vezes B barrado, que multiplica. Primeira parcela é vezes D, mais segunda parcela vezes D barrado. Aí aqui eu posso aplicar a propriedade que me diz que x mais x barrado é igual a 1. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 1, que vai me restar A vezes B barrado. Essa segunda, eu tenho que fazer o quê? A distributiva. A vai multiplicar esse daqui, e depois esse, e esse, depois esse. Então, a gente vai ter A barrado vezes A mais A barrado vezes B mais B vezes A mais B vezes B. Então, a gente viu que uma variável multiplicada por ela mesma é igual a zero, sempre. Então, isso daqui vai me dar zero. Aqui eu tenho quem? B vezes B. Se eu tenho x vezes x, isso daqui sempre é igual a x. Então, aqui eu vou ter igual a B. Adiantando, então, eu vou ficar com A barrado B mais B vezes A mais B. Então, a gente percebe que B, aqui eu tenho 3 parcelas agora, e que B aparece em todas. Então, B vai ficar em evidência, que multiplica A barrado mais A, mais, quem multiplica B nesse termo aqui? 1. Então, aqui dentro eu tenho A barrado mais A, por essa propriedade, sempre é igual a 1. Então, eu vou ficar com B, que multiplica 1 mais 1. Então, isso aqui vai ser igual a B. Toda essa expressão vai variar só e somente de B. Podia ter, a partir desse ponto aqui, já chegado a essa conclusão, porque eu tenho 1 que soma com o restante. Então, dentro desse parênteses, sempre o resultado seria igual a 1. Exemplo 5. ACD mais A barrado BCD. Quem existe nas duas parcelas? CD. Então, CD vem em evidência, que multiplica A mais A barrado B. A gente viu que existe uma propriedade para isso aqui, que é quem? X barrado Y igual a X mais Y. Então, aqui eu vou ficar com CD, que multiplica A mais B. Exemplo 6.
A vezes C barrado mais A, B, C barrado. Mais uma vez, quem está em evidência em ambas? Nesse termo aqui eu tenho A vezes C barrado, que também aparece na segunda parcela. Então como é que fica isso? A vezes C barrado vai em evidência, abro o meu parênteses. Aqui quem é que multiplica A vezes C barrado? 1. Então 1 mais, e aqui é o B. Então 1 mais B, se eu tenho 1 somando com qualquer coisa, isso aqui sempre vai dar igual a 1. E esse resultado vai ser A vezes C barrado. Exemplo 7. Então a gente tem A barrado, B barrado, C barrado vezes D barrado, mais mesma coisa. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um termo igual ao outro. Então essa simplificação aqui é quem? A barrado vezes B barrado vezes C barrado vezes D barrado, porque eu tenho o equivalente a isso, x mais x, que vai ser igual a x. Então, continuando os teoremas de álgebra de Boole, a gente entra no teorema de De Morgan, que foi esse rapaz aí que simplificou, criou dois teoremas, um da adição e o da multiplicação, que permitiu simplificar ainda mais esses circuitos lógicos. O primeiro teorema diz que o complemento do produto é igual à soma dos complementos. Quando a gente está falando em complemento, eu estou falando de inversão. Então, o inverso de um produto é igual à soma dos inversos. Então, aqui a gente tem o quê? 0 vezes 0 invertido me dá 1. 1 vezes 0 dá 0 invertido dá 1. E 1 novamente. Já 1 vezes 1 me dá 1 invertido vai me dar 0. E aqui, comprovando, eu tenho o quê? 0 barrado mais 0 barrado, então isso aqui vai me dar 1. 0 barrado mais 1 barrado. Então eu vou ter 1 mais 0, me dá 1. Aqui a mesma coisa. E aqui eu tenho 1 barrado mais 1 barrado, que o inverso vai me dar 0. Então o complemento do produto é baseado nessa equivalência entre essas duas colunas. O segundo teorema diz que o complemento da soma é igual ao produto dos complementos. E aqui a gente aplica o mesmo raciocínio. Então aqui eu vou ficar com quem? A barrado vezes B barrado, substituindo as variáveis, então eu vou ter 0 barrado me dá 1 vezes 1, isso aqui dá 1. Os demais eu vou ficar com... Aqui eu tenho A mais B, depois o resultado invertido, então eu tenho 0 mais 0, invertido me dá 1, e os demais eu vou ficar com 0. Então mostra essa equivalência, que aí permite outras simplificações durante a análise das expressões. Então o exemplo aqui diz o quê? Simplifica as expressões para uma outra que contenha somente variáveis simples invertidas, ou seja, o objetivo é tirar essas expressões invertidas. Então fazendo a primeira expressão é A barrado mais C mais vezes B mais D barrado. Tudo isso invertido. Então, resolvendo aqui, a gente tem o seguinte. Quando a gente estiver aplicando De Morgan, sempre a gente vai começar da inversão mais externa para o ponto mais interno. Então, aqui a mais externa, essa expressão toda de fora. Então, isso aqui, complemento do produto, eu vou ter o quê? Eu tenho duas parcelas que se multiplicam. Então, eu vou ficar como? O teorema de De Morgan me diz que A vezes B barrado é igual a A barrado mais B barrado. Então, digamos que eu vou chamar A de tudo isso aqui e B de tudo isso aqui. Então, eu vou ficar com A barrado mais C barrado, mais, porque ó, inverti a operação, abro parênteses novamente, B mais D barrado, tudo barrado. Primeiramente, apliquei o teorema de De Morgan para a multiplicação, e agora eu vou aplicar para a soma. Então, eu vou ter A barrado novamente, que multiplica C barrado, mais, aqui eu vou ficar com B barrado, que multiplica D barrado duas vezes, tá?
Então as inversões de expressão acabaram. Então eu só preciso tratar agora as inversões simples. A barrado duas vezes eu vou ter igual a A, que multiplica C barrado, mais B barrado, que multiplica D. Então aí eu saio dessa expressão maior aqui com inversão completa para inversões simples. A mais B barrado C, tudo isso invertido. Aí mesmo procedimento, eu tenho duas parcelas, só que agora o teorema para a soma. Vou separar aqui onde tem a operação, então vai ficar A barrado, inverto a operação, vezes B barrado, vezes C, tudo barrado. Aí eu não tenho todas as inversões simples, ou seja, somente de uma variável. Tenho que aplicar para aqui também. Repetindo, então eu vou ter A barrado, que multiplica. Tora aqui na operação, ó, vai ficar, como isso aqui é multiplicação, vou abrir um parênteses. B barrado, barrado, que aqui já era invertido. Inverta a operação, mais C barrado. Então aqui eu vou ficar com o quê? A barrado que multiplica B barrado duas vezes é B, mais C barrado. Então essa é a expressão final simplificada para essa situação. A minha 3. Tá aplicando De Morgan para a multiplicação. Vou torar aqui, ó, no meio da operação. Essa parcela vem para cá. A mais BC invertido. Inverto a operação. Pega a segunda parcela. D mais EF invertido. E aí agora, para poder continuar nessa primeira parcela, na operação, eu separo. Então eu vou ter A barrado que multiplica B vezes C barrado, porque essa é a segunda parcela, mais, que é essa daqui. Separo novamente. D barrado que multiplica EF barrado. Aqui eu não preciso fazer mais nada nesse A barrado, mas no BC eu ainda preciso. Então, ó, A barrado que multiplica. Separo numa operação, vou ficar com B barrado mais C barrado. Fecho o parêntese. Mais, nesse D também não preciso fazer mais nada, ele está uma inversão simples que multiplica. Separo na operação aqui no meio, vai ficar com E barrado mais F barrado. Fecho o parêntese. Então, nesse caso, encerra aqui, não existe outra simplificação a ser feita. Continuando então agora na 4, Z mais X mais W, todos barrados, vai ficar como? Aplicando De Morgan, sempre onde for uma soma, eu posso fazer diretamente ou separar disso aqui, isso aqui, aplicando lá a comutativa. É parte da equação, ou posso fazer direto. Fazendo aqui, separando em duas partes, então eu vou ter X barrado que multiplica, invertir essa operação, Y mais W barrado. Fazendo dessa parte, vou ficar com X que multiplica Y barrado vezes W barrado. Como isso aqui é comutativo, eu vou ter X vezes Y barrado vezes W barrado. Porque eu podia ter feito diretamente daqui. E aí isso aqui é o final para Z.